Olá, aluno do CEJA Dona Clara Mantelli. Esta videoaula refere-se ao conteúdo da avaliação 7, módulo 2 de Química. Funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Após toda a discussão sobre a água, sua importância e propriedades, ela será retomada a fim de agrupar substâncias que são diferentes entre si, mas que apresentam um conjunto de propriedades semelhantes quando dissolvidas em água. Os ácidos e as bases são conhecidas por todos desde a antiguidade, mas só em 1887, Arrhenius, químico sueco, elaborou conceitos que explicam o comportamento dessas substâncias, quando publicou a Teoria Química dos Eletrólitos. Eletrólito, substância que, dissolvida em água, torna a mistura condutora de corrente elétrica. Os ácidos são muito encontrados em nosso cotidiano, desde os medicamentos que usamos até os alimentos que ingerimos. Exemplo: o ácido acetil salicílico, princípio ativo da aspirina, e o ácido cítrico, que se encontra presente no limão e em outras frutas. A seguir, você pode verificar alguns produtos conhecidos por todos e que têm ácido em sua composição. Os ácidos diarrênicos. Ao misturar um ácido com água, suas moléculas interagem com as da água, ocorrendo a ionização, que é a quebra da molécula do ácido para formar íons. As moléculas dos ácidos e da água interagem entre si, como mostra a ilustração a seguir. Ácido clorídrico mais água, dando os íons H+, e Cl-. Íons são partículas carregadas positivamente ou negativamente. As propriedades comuns dos ácidos se devem ao íon H+, que é formado quando todos eles interagem com a água. Ao acrescentar átomos de hidrogênio a um ânion, torna-se uma molécula que, na maioria das vezes, corresponde a um ácido. O número de átomos de hidrogênio que deve ser acrescentado é igual ao valor da carga do ânion. A seguir, você vai ter a fórmula e o nome de alguns ácidos: HCl, ácido clorídrico; HNO3, ácido nítrico; H2SO4, ácido sulfúrico; H2CO3, ácido carbônico. Lembrando que o número que aparece do lado direito, na parte inferior do símbolo, corresponde ao número de átomos do elemento para formar a substância. Na presença dos ácidos, os indicadores apresentam uma cor específica. Quando misturados com algumas substâncias, os ácidos têm sua cor alterada. Essas substâncias são chamadas de indicador ácido-base. Por exemplo, a fenolftaleína, um indicador que, em presença de ácido, fica incolor. As bases de Arrhenius. As bases, segundo o conceito de Arrhenius, são substâncias que, quando dissolvidas em água, formam o ânion hidroxila OH-. A maioria das bases de Arrhenius é formada de compostos iônicos de um cátion derivado de um metal e o ânion OH-. As bases iônicas sofrem dissociação iônica, isto é, os íons que estavam presos ao sólido iônico se separam sob a ação da água. Observe a equação a seguir. O hidróxido de cálcio, CaOH2,
Em água, vai sofrer a dissociação iônica, formando o Ca, cálcio 2+, íon positivo, mais 2OH-, que é a hidroxila, que é o ânion hidroxila. Você pode verificar que todos os exemplos dão origem a um metal, que é o cátion, e o ânion é sempre a hidroxila, o OH-. Algumas fórmulas e nomes de bases: NaOH, hidróxido de sódio, CaOH2, hidróxido de cálcio, AlOH3, hidróxido de alumínio, NH4OH, hidróxido de amônio, MgOH2, hidróxido de magnésio. Em presença de indicadores ácido-base, soluções básicas apresentam cores específicas. As bases deixam a fenolftaleína vermelha. Exemplos de produtos de limpeza e alimentos com características básicas. Quando você come caju, caqui, banana verde, o sabor destas frutas tem características básicas. Sais. Sais são compostos que podem ser encontrados na natureza. Ao nosso redor existe uma infinidade deles, que fazem parte dos mais variados materiais. O mais comum e muito importante para a saúde do corpo humano, o sal de cozinha. Sais são compostos resultantes da reação de um ácido com uma base, pois todo ácido, ao reagir com uma base, produz sempre sal e água. O exemplo mais conhecido é o do sal de cozinha, ou cloreto de sódio, que é encontrado na natureza e também pode ser obtido pela reação entre o ácido clorídrico mais o hidróxido de sódio, NaOH, que vai produzir o sal de cozinha, NaCl, mais água. NaCl, cloreto de sódio. CaCO3, carbonato de cálcio. Na2SO4, sulfato de sódio. Óxidos são compostos binários, isto é, possuem dois elementos químicos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Na tabela abaixo, você tem a fórmula e o nome de alguns óxidos. Vamos estudar a importância dos metais e das características físicas e químicas que os metais apresentam e também de onde e como eles são obtidos. A importância econômica de um metal está subordinada a 3 fatores fundamentais: suas propriedades físicas e químicas, o custo de sua produção e a sua ocorrência na natureza. Os minérios. Todos os metais conhecidos atualmente são extraídos de seus respectivos minérios, assim considerados quando apresentam metal em quantidade economicamente viável para a extração. Os minérios não se distribuem homogeneamente na crosta terrestre, concentram-se em determinadas regiões, mais que em outras, e em razão da história geográfica da Terra. Assim, há países que possuem determinados metais em abundância e outros que necessitam importá-los. A seguir, são apresentados alguns minérios e os metais que deles são extraídos. A tabela abaixo apresenta os principais minérios e os metais deles extraídos, como, por exemplo, o minério hematita, que é composto de óxido de ferro 3, de onde é extraído o metal ferro. O minério bauxita, que tem como componente principal
o óxido de alumínio, de onde é extraído o alumínio. Corrosão dos metais. O ferro é um dos metais mais utilizado pelo homem no mundo atual. Sua importância é tão grande que é difícil imaginar o que seria da vida neste planeta sem esse metal. No entanto, é possível que você já tenha observado que com bastante frequência o ferro exposto ao ar ou a ambientes úmidos, com o passar do tempo, apresenta sinais de ferrugem. O enferrujamento do ferro reduz sua resistência e durabilidade, tornando-o impróprio para muitos fins. Trata-se do óxido de ferro hidratado, composto constituído por ferro, oxigênio e água. A corrosão expressa a tendência do metal de retornar à sua forma de origem, ou seja, a transformar-se no óxido do qual foi extraído. Obtenção do metal ferro. O ferro é um dos metais mais utilizados para os mais diversos fins. Seu preço baixo e aplicabilidade o torna indispensável como componente estrutural na construção civil, na indústria naval, na fabricação de veículos, ferramentas e etc. Os aços são as ligas de ferro mais conhecidas na sociedade e de uso mais frequente. Essas ligas metálicas de ferro com outros elementos, tanto metálicos quanto não metálicos, confere a esse elemento propriedades distintas das suas originais. Por exemplo, o aço cromo, que resiste à ferrugem. Esse aço é muito utilizado na fabricação de pés de mesa, pés de cadeira e objetos com alta durabilidade. A produção de ferro a partir do minério hematita ocorre em um processo contínuo de redução nos alto-fornos siderúrgicos. Na goela ou topo do alto-forno, coloca-se a hematita, o carvão coque e o calcário. Próximo à base do alto-forno, injeta-se ar quente sob pressão a uma temperatura de 700 a 1000 graus Celsius. O carvão coque reage com o oxigênio contido no ar comprimido, produzindo monóxido de carbono. Essa substância reduzirá o óxido de ferro ao retirar o oxigênio e formar o metal ferro. Pilhas e baterias. Hoje em dia, o uso de pilhas ou baterias tem aumentado de forma expressiva. As pilhas são produtos domésticos comum que permite o funcionamento de muitos dos dispositivos usados hoje em dia. Em 1800, Alessandro Volta, físico italiano, inventou a primeira pilha, que ficou conhecida por pilha voltaica. Volta desenvolveu um aparelho capaz de produzir energia elétrica. Ele empilhou vários discos de cobre e zinco alternadamente, separados por pedaços de pano embebidos em solução aquosa de ácido sulfúrico, como mostra o desenho abaixo. O polo negativo da pilha é o metal zinco, que fornece elétrons e é chamado de ânodo. O polo positivo é a placa de cobre, que recebe os elétrons e é chamado de cátodo. O princípio do funcionamento da pilha está neste tipo de reação. A pilha pode ser modificada utilizando-se diferentes metais no lugar do zinco e cobre. O que permite o funcionamento delas é a diferença de reatividade desses metais.
Abaixo você tem um desenho de uma pilha aberta, onde você pode conferir todos os seus componentes e os polos positivos e negativos e a composição da massa química do seu interior. Pilha comum e pilha alcalina. O nome pilha é conservado até hoje em função do modo como a primeira pilha foi construída. As pilhas modernas são bem mais compactas e eficientes. As pilhas mais usadas são conhecidas por pilha comum ou ácida, por ser constituída de uma pasta que contém cloreto de amônio, NH4Cl, que lhe confere essa característica ácida. No caso das pilhas alcalinas, existem algumas modificações que aumentam sua eficiência. O eletrólito utilizado é o hidróxido de sódio, NaOH, uma base que dá a característica alcalina. A maior eficiência se deve a 3 fatores. Não há formação de gás amônia que interfira na voltagem da pilha. O NaOH, o hidróxido de sódio, é um eletrólito melhor que o NH4Cl, cloreto de amônio. E o zinco é mais resistente em meio básico do que em meio ácido. Descarte de pilhas e baterias. As pilhas e baterias de uso doméstico apresentam um grande perigo quando descartadas incorretamente. Na composição dessas pilhas são encontrados metais pesados como cádmio, chumbo e mercúrio, que são extremamente perigosos à saúde humana. Dentre os males provocados pela contaminação com metais pesados está o câncer e mutações genéticas. O problema é quando elas são descartadas e passam por deformações na cápsula que as envolvem, como, por exemplo, amassar ou estourar, e deixam vazar o líquido tóxico do seu interior. A contaminação envolve o solo e lençóis freáticos, prejudicando a agricultura e a hidrografia. O que você, consumidor, pode fazer? O ideal é separar as pilhas do restante do lixo. Dessa forma, você facilita a coleta e posterior armazenagem em aterros especiais. Mas podemos optar pelo envio ao fabricante, para que o produtor dê o destino correto ao seu produto após o uso. No entanto, mais importante ainda é que todos se conscientizem de que também têm responsabilidade com o meio ambiente e não descartem as pilhas e as baterias no lixo comum. Para terminar a nossa videoaula, foram elaboradas algumas questões para ajudar a fixar o conteúdo estudado. Para responder, você pode rever esta videoaula ou consultar o seu livro de estudos. Bons estudos!